Ô, Mara. Oi. Um dos motivos de você estar aqui é porque nós recebemos opção de fax de fonoaudiólogos, de pessoas ligadas à fonoaudiologia, falando da entrevista do fonoaudiólogo Simon Weintraub, né? O que incomodou as pessoas, aos fonoaudiólogos, porque ele também é fonoaudiólogo, né? O que incomodou as pessoas na entrevista do Simon? Jô, a fonoaudiologia ela trabalha com comunicação humana. Na verdade, nós trabalhamos com voz, fala, linguagem, audição. E o Conselho de Fonoaudiologia tem dedicado todo o seu esforço para que a população possa compreender o quanto ela pode contar com um profissional que auxilia a comunicação. Quem se comunica melhor é mais feliz. Quem se comunica melhor tem mais emprego, quem se comunica melhor é mais satisfeito do ponto de vista emocional. Mas então ele é perfeito, porque ele tudo isso, ele é um comunicador. Só que a comunicação, Jô, é uma coisa difícil, que do ponto de vista de magia, de uma hora para outra, para você sair se comunicando bem, não é verdade, né? Então o que eu gostaria é aproveitar e dar para você o papel do nosso conselho, da nossa campanha da comunicação, problemas de audição, voz, fala ou escrita, é uma questão de fonoaudiologia, o trabalho todo que se faz. Esse aqui é de São Paulo, né? Esse é de São Paulo, é do nosso Conselho Regional de São Paulo, nossa não tem aqui, não. conselheira, a nossa presidente, a fonoaudióloga Thelma Costa, está aqui na plateia. Cadê a Thelma? Essa simpática Fala alguma senhora, coisa, Thelma. Ora, fonoaudióloga calada? Eu tô calada, estou escutando a Mara falando. Que representa muito bem a fonoaudiologia. A Thelma é especialista em audição. Ela tem uma voz ótima. Olha, ela tem uma voz muito bem. bonita. Ô Mara, o problema da gagueira, por exemplo, né? Que é uma das coisas que o Simon trata e trata com sucesso. Quer dizer, pelo menos as pessoas que vieram aqui, comprovadamente, não era uma coisa preparada, comprovadamente tinham um problema de gagueira. E no método dele as pessoas ficaram boas. Foi até engraçado que eu pedi pro David Brasil vir aqui, que é gago, mas que a gagueira dele já virou uma coisa profissional e ele estava com medo louco de perder a gagueira. Eu não preciso curar nada. Para mim tá muito bom assim. Okay. Não é válido a pessoa usar métodos, como já ficou provado, através dos séculos, pela própria medicina, pela própria ciência. Não é válido experiências diferentes ou experiências que, à primeira vista, podem parecer que estão extrapolando os cânones regulares da técnica. Não é válido a pessoa experimentar? Se dá certo? É válido toda e qualquer experiência, desde que ela seja controlada cientificamente, desde que a gente não coloque em risco a população e muito menos a dignidade de uma categoria profissional. Então, hoje a fonoaudiologia reconhece 4 grandes áreas de especialização, que é voz, audição, linguagem e motricidade oral. E a gagueira entra em qual? Mas também a população toda não é gaga, só se tivesse uma cidade chamada Chicago, por exemplo. Aí era complicado. Mas, na verdade, eu sou especialista em voz, então a minha área é voz, porque eu acho que a voz ela tem um poder fantástico entre as pessoas, né? Mas o que a gente sabe da gagueira, a gagueira é um tipo das desordens da fluência da fala, né? E ela é apenas uma dessas desordens. E hoje as teorias científicas mais aceitas dizem que a gagueira é uma alteração neurológica do sistema nervoso, do cérebro. Há gagueiras com base genética, a gente tem famílias onde a disfluência da fala é mais comum. E sem dúvida há fatores sociais e há fatores ambientais que podem contribuir para o disparo da gagueira. Se eu coloco uma pessoa falando com uma voz que não é sua, que não é natural, que não a representa, ela ativa um outro mecanismo cerebral e ela é capaz de falar fluente. Só que ela não se sente ela, porque no fundo, Jô... Mas isso não é provado cientificamente também, né? De uma pessoa que mudou o seu sentir porque deixou de ser gago? Não, na verdade, não. Na verdade, o que a gente sabe é que a voz nos representa. Não? Pois é, mas essa mudança não pode ser para melhor? Por exemplo, uma pessoa que é tímida, uma pessoa que não consegue emprego, que não consegue atender o telefone. Tem gago que não atende o telefone, tem gago que qualquer situação de comunicação, então ele acaba criando um problema psicológico secundário, porque na verdade ele não consegue encarar a situação de comunicação. Agora, você imagina, Ju, se cada vez que você tivesse que falar, você tivesse que pensar na sua voz,
na sua fluência, no seu tom, seria impossível. Não, mas isso não fica automático? Porque, por exemplo, não cura gagueira, mas a pessoa não gagueja porque está usando um outro recurso. Por exemplo, chegarem para mim e dizer assim, você não vai ficar magro, mas as pessoas olhando para você vão achar que você está magro. Eu dizia, tá legal, pode fazer, não tem problema. Se você estiver satisfeito com isso, se você se satisfazer com isso, tudo bem. Eu estou dando um exemplo louco, mas estou dizendo que a pessoa às vezes prefere esse tipo de recurso porque já está enlouquecida, né? Claro. Agora, eu me lembro que tinha alguns italianos, tinha uma professora italiana no Rio de Janeiro, há muitos anos, uma professora de impostação de voz, de canto lírico. E quando a pessoa não conseguia impostar a voz, ela utilizava uma rolha na boca da pessoa. Isso. Ainda se utiliza isso? Olha, Jô, eu utilizo a rolha sim, quando eu preciso para melhorar. Pode demonstrar pra gente? Que a gente pediu para Alex. Alex, traz a rolha da doutora Mara. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Ok. Então, Jô. Quero uma também. Então, você veja bem, Jô, o que acontece com a rolha? Algumas pessoas não têm uma articulação definida. Então, vamos supor que alguém resolva ser um advogado. Um advogado que fala embolado, que fala não claro, não é um advogado. Porque na clareza articulatória a gente mostra o quê? Se eu estou falando claramente, bem articulado, eu mostro que eu tenho razão das coisas, que eu sei o que eu falo, que eu não tenho conflito. Se eu tenho conflito, eu falo mais ou menos, eu disfarço, eu subarticulo. Tanto que a gente percebe se o outro está mentindo, se está em conflito, principalmente pais com filhos, aquela história toda, né, de comunicação. Se eu quiser melhorar a articulação, porque a articulação ela é mal feita, ela não é precisa, uma das coisas que a gente pode fazer é limitar o movimento da mandíbula, que é o órgão que mais abre e fecha para fazer articulação. E se eu limitar o movimento da mandíbula, todos os outros músculos vão ter que trabalhar mais para produzir uma articulação melhor. Você quer testar? Quero. Você não quer testar junto comigo? Não, eu né? testo junto. Não, tá bom, eu faço. Como é que é? Problema. Aqui? Jô, nós vamos colocar a rolha entre os dentes e vamos contar de 1 até 20. E todos os músculos da face vão trabalhar mais. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode tirar. 7. Pode tirar agora. Você vê a sensação. 8. Não deu para sentir ainda. Não deu para sentir ainda? Então vamos contar de novo. Vai comigo. Vou com você. Vamos lá. Que a sua articulação já é boa. Vamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como é que está a sua articulação agora? Agora ficou mais solta. Ela fica mais solta e ela fica melhor. Então, por exemplo, os locutores de rádio, tradicionalmente, eles usam o quê? Eles colocam a caneta ou lápis entre os dentes para melhorar a articulação. Esse é um trabalho... As pessoas devem sempre andar com uma rolhazinha no bolso. Que aí vai falar alguma coisa só um instantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Jô, se você falar uma coisa onde você não tem certeza, mas você falar bem articulado, 50 parece menos, não parece né, nem um Jô? dia mais do que 150. E a gente pode ver a voz, e a voz é tão diferente dos instrumentos, e eu trouxe 3 slides mostrando como é que é o padrão de voz. Você quer ver? Quero ver, vamos ver. Então, olha que interessante, Jô. É um paciente que tem uma voz, é uma pessoa tímida, com uma voz embutida para dentro, que não projetava a voz, não tinha coragem de falar em público. Então, o que é vermelho e rosa seria a projeção. A tela da esquerda, o que nós temos antes do tratamento, e a tela da direita depois do tratamento. Então, a gente pode mostrar de modo científico que eu posso... A evolução do paciente. Agora, Mara, foi falado aqui, eu até trouxe aqui para mim uma língua de sogra e uma chupeta, porque foi falado aqui, não adianta negócio de chupeta, nem de língua de sogra, mas aí seria para tratamento de, não é de dicção, é de dicção? Não, às vezes tratamento dessa musculatura da face. E com a língua de sogra, eu vou botar a língua de sogra, você me diz qual é o exercício então, que você tem que fazer. Primeiro, deixa eu te dizer para que isso serve, quando é que a gente pode utilizar, João. Do mesmo modo que um atleta... Se o atleta acredita que para o seu condicionamento físico um dos melhores exercícios é pular corda, isso não quer dizer que nós estamos ridicularizando o atleta, isso não quer dizer que ele retornou ao jardim da infância, nem que ele visou criança, não, claro certo? Não, claro. Então, às vezes, com determinados problemas dessa musculatura da face, que pode ser um pouco mais hipotônica, mole, ou crianças que respiram pela boca, ou adultos que tiveram câncer de
boca e que tiveram que fazer uma remoção parcial de lábios, ou pessoas com problemas neurológicos e que têm paralisia de face, se essa musculatura ficar extremamente mole, flácida, é importante que ela seja ativada. Quer dizer, isso aqui ativa que músculos exatamente? Na verdade, se você fizer o exercício com a chupeta, e não é colocar a chupeta na boca do paciente e mandar ele para casa chupando chupeta, porque a fonoaudiologia é uma ciência, não é uma brincadeira, né, Ju? Então, na verdade, ninguém vai colocar uma chupeta e mandar o paciente para casa chupando chupeta. Mas seria bonitinho, não seria? Tem gente que gosta, gosto não se discute, né? A gente lamenta, mas tudo bem, né? De qualquer forma, se o paciente for sugar da chupeta, tá? Não preciso colocar em você, porque você não precisa, você tem uma boca ótima, uma articulação mas, por exemplo, boa. eu estou pensando aqui no Chiquinho, e estou pensando no Chiquinho e em mim. Em você. Todo trompetista, toda pessoa que toca trompete, se ele ficar uma semana sem tocar, já tem que refazer toda essa musculatura aqui. Porque a chupeta ajuda a exatamente essa musculatura? A gente geralmente não usa chupeta em adulto, e eu não tenho nenhuma experiência de trompetista com chupeta. Não é um preconceito, porque, na verdade, a musculatura da criança, no crescimento, é que pode ter um problema mais de hipotonia. Os adultos, a gente tem outros recursos para usar. A fonoaudiologia tem muitas estratégias. Mas se a gente for fazer uma sucção forte, essa sucção da chupeta, ela pode ser forte o suficiente para ativar essa musculatura. No caso da língua de sogra... Não presta a chupeta. Deixa eu brincar com a minha chupeta. Pode. Morde. Não, você não morde. Você suga e eu puxo. Você não deixa eu puxar. Ok? Tem que ser a dois. Ou a própria pessoa. Ou a própria pessoa. Você mesmo pode fazer. Posso fazer. Ok. Certo? Ok. Tá? Mas é impossível. É muito difícil. Por quê? E depois de um certo tempo a pessoa consegue segurar a chupeta? Porque ela exige um pressionamento e um desenvolvimento dessa musculatura. Essa musculatura é tão forte, Jô. Essa musculatura periorbicular dos lábios e esse músculo que são os masséteres, que é esse músculo da mastigação, ele é tão forte que, por exemplo, o indivíduo do circo, ele segura a mulher, né? Tá? Essa musculatura, ela aguenta de cabeça para baixo e a mulher roda para um lado, para o outro, né? Quando a gente vê no circo, essa musculatura, ela aguenta até 200 quilos de força. E aqui o exercício é a mesma coisa, esse aqui da língua de sogra? A língua de sogra a gente usa muito pouco, só quando a criança precisa aprender a direcionar o sopro e a jogar o ar para fora. Então não tem nada a ver com trabalho de respiração. Com a musculatura não tem nada a ver? Na verdade, ela é mais para direcionamento do sopro, né? Mas são muitos os recursos e como eu mostrei para você algumas imagens de computação que a gente usa em terapia. Mas esse da chupeta eu vou fazer. Pode fazer. Se ficar bom, você me diz, a gente faz um estudo científico controlado para mostrar a eficácia da chupeta. Chiquinho, o problema não é exatamente o que eu falei? Exatamente. E qual é a musculatura? Não é essa aqui. Essa aqui. É essa aqui. A chupeta é boa para esse exercício dessa musculatura? Ela pode ajudar, pode, Ju. Mas no caso do indivíduo que troca sopro, nós fizemos uma pesquisa agora entrevistando 60 instrumentistas de sopro. Flauta, oboé, sax, etc. Isso aí toca, basta ligar o ventilador, botar na frente que toca sozinho. Né? Já vi isso Derico, que só toca esses instrumentos. O trompete é que trompete, que é o mais difícil. Então, por exemplo, o indivíduo que toca trompete, ele pode vir a desenvolver problema de voz pela força que ele faz para ativar a palheta e o controle do trompete. Viu, Chiquinho? Então, na verdade... Por isso que minha voz é fina. Sua voz não é fina, Chico. A sua voz é ótima, sem problema. Bom, gente, a gente podia levar esse papo aqui a noite inteira, mas temos que terminar a nossa conversa.